Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e reforços. Essa é a palavra da vez dentro de São Januário. Durante a partida de ontem, o Lisca percebeu a necessidade de novas contratações dentro do Vasco da Gama, a chegada de novos jogadores e a ausência de talento e qualidade dentro desse elenco. Ele deixou bem claro que será necessário sim ir ao mercado e trazer novas contratações. A gente vai falar nisso no vídeo de hoje, sobre isso, sobre essa necessidade de novos reforços, sobre o posicionamento e o pensamento do Lisca em ir ao mercado e trazer novos jogadores para reforçar o Vasco no restante dessa temporada. E além dessas, muitas outras novidades, retorno de público confirmado aos estádios, principalmente aqui do Rio de Janeiro. O Eduardo Paz, o prefeito aqui da cidade, já decretou que teremos São Januário lotado no mês de outubro. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre Fernando Praz, que pode retornar ao Vasco da Gama ainda nesse ano, nessa atual gestão, e muitas outras novidades no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like, mas principalmente o seu comentário. Possivelmente teremos novas contratações, quem sabe até na próxima semana. Então deixa aí a sua opinião sobre o que você acha que deve ser reforçado nesse elenco vascaíno, qual posição, meio campo, zaga, ataque. Deixa a sua opinião aqui nos comentários e eu faço questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos logo falar, é claro, de Vasco da Gama, o torcedor vascaíno muito chateado, muito triste e principalmente preocupado com a atuação do Vasco de ontem à noite, não preocupado com a atuação em si, com o desenvolvimento do jogo, do esquema tático, mas com o placar, porque realmente dentro dos 90 minutos, com relação ao esquema, a troca de passes, sair ao ataque, o Vasco foi muito bem. Pegando as estatísticas do Vasco, inclusive teve a sua posse de bola maior que a do São Paulo, traz uma esperança e uma tranquilidade para nós torcedores relacionada à competição da segunda divisão do Brasileiro. Se continuar jogando da mesma maneira que atuou ontem contra o São Paulo, subiremos fácil, conseguiremos um bom placar contra o Botafogo no sábado, conseguiremos um bom placar contra o Vitória, Vila Nova e as outras equipes que o Vasco ainda irá enfrentar nesse primeiro turno de competição. Porém, de fato, para se classificar na Copa do Brasil ficou difícil. 2-0, um placar muito alto, muito longo, muito vantajoso, que dificulta demais. Porém, o Lisca deixou bem claro que vai buscar a classificação nessa próxima quarta-feira. E a gente parando para analisar ontem essa partida, já vemos uma grande mudança relacionada ao antigo trabalho do treinador Marcelo Cabo. Ontem o Vasco deu 16 finalizações ao gol e, como eu falei e retorno a repetir, terminou o jogo com 51% de posse de bola diante do São Paulo, um clube de Série A do Campeonato Brasileiro, que está nas quartas da Libertadores, a maior competição do continente sul-americano, e tem uma grandiosa equipe, tem uma equipe recheada de bons jogadores diferentes do Vasco da Gama, ou seja, o Vasco conseguiu fazer um jogo de frente, de igual para igual, algo que no período em que o Marcelo Cabo estava no comando do Vasco, não conseguia fazer. Para vocês terem noção, no jogo contra o Sampaio Corrêa, o Vasco fez aí 30% apenas de posse de bola, contra um clube de menor tamanho, de menor grandeza no nosso futebol brasileiro, e demonstra que já há uma grande evolução na postura dos jogadores dentro de campo. Somente a presença do Lisca já mudou muito o futebol do Vasco, e tenho certeza que conseguindo treinar ali a equipe, muito provavelmente o time deve melhorar demais e dar alegria, pelo menos nesse restante de ano, ao torcedor vascaíno, com o acesso de maneira mais tranquila. Isso está evidente, o Lisca vem desempenhando um excelente trabalho em apenas 2 jogos à frente do Vasco da Gama. E ontem, na entrevista coletiva, o treinador deixou bem claro que será sim necessário ir ao mercado e trazer reforços, principalmente se tratando de uma posição, que é o primeiro volante. O Vasco atualmente conta sim com alguns primeiros volantes, o Bruno Gomes, o Rômulo, o Michel. Todos esses jogadores são primeiro volante de origem, aqueles jogadores que realmente chegam mais junto numa jogada, têm a intenção de parar a jogada, aquele volante que tem como principal característica a marcação. O Vasco atualmente tem esse jogador, porém 2 desses 3 aí que são os principais do elenco, no caso o Rômulo e o Michel, vivem no departamento médico e dificilmente serão utilizados pelo Lisca. E o Bruno Gomes, o treinador ontem deixou bem claro que gosta de usar ele como segundo volante, liberando ele mais para jogar chegando no ataque.
e ele deixou também bem claro que será sim necessário ir ao mercado e muito provavelmente trazer um novo jogador ainda nesses próximos dias. Então dá uma olhada aí rapidinho, antes de a gente seguir com o vídeo, nas palavras do próprio treinador, falando sobre essa necessidade de ir ao mercado e trazer um novo jogador para essa posição de primeiro volante do Gigante da Colina. Na questão do primeiro volante, realmente, nós não temos um jogador assim bem característico, né, de função, talvez o Rômulo, né, e o Andrei já jogaram os dois também como segundo volante. Com o tempo o Rômulo veio vindo um pouco mais para trás, mas também está voltando de lesão, veio aqui, né, para nos ajudar com a sua experiência, tudo, mas ainda achei temerário botar ele. E o próprio André, né? Eu botei ele, mas vi que ele ainda não estava 100% na sua condição para poder desenvolver o melhor futebol, com mais força, mais intensidade. Então, realmente é uma situação que nós estamos avaliando e vamos conversar e buscar a solução. Se a gente não conseguir a solução dentro do grupo, talvez a gente tenha que buscar uma solução fora do grupo, uma característica, né, diferente, um jogador mais posicional, um jogador que dê mais sustentação. Mas isso nós vamos analisar ainda nesses próximos 10, 15 dias para poder dar um diagnóstico mais fidedigno, né, para a nossa diretoria, para o Pássaro, para o nosso torcedor, para a gente ter um pouquinho mais de consistência defensiva então, como também. Vocês viram, ele falou no final aí, algo em torno de 10 a 15 dias para ele conseguir analisar, quem sabe até mesmo ir ao mercado e nesse prazo já trazer um novo jogador. Então, muito provavelmente para essa posição teremos sim novos reforços, um novo reforço, uma nova contratação para ser o primeiro volante do Vasco da Gama, algo que vai ser totalmente analisado pelo próprio treinador, quem sabe um jogador que inclusive já trabalhou com ele por esses outros clubes. E além dessa posição, muito provavelmente teremos reforço também para a lateral esquerda. Ontem foi um questionamento do Lisca na entrevista coletiva, essa falta de profundidade que o Zeca vem tendo. É um jogador que é destro, joga na direita e por conta disso ele não abre, né? não aprofunda na lateral esquerda do campo e dificulta até a criação de jogadas do Vasco. Ele falou que iria ver o Riquelme, se vai poder utilizar o Riquelme, já que é um jogador que chegou nesse ano na equipe profissional do Vasco, é um jogador que tem uma massa muscular muito baixa ainda e realmente teria muitas dificuldades para utilizar o garoto em todas as partidas como titular para essa posição. Então, muito provavelmente, o Lisca também deixou bem claro que pode sim ser necessário ir ao mercado atrás de um novo lateral esquerdo, ou seja, duas posições aí já bem esquematizadas, já bem ali diagnosticadas com problemas que o Vasco deverá ir ao mercado e trazer novas contratações. Lateral esquerda e primeiro volante. Você concorda? Deixe a sua opinião aí nos comentários se você acha que o grande erro do Vasco atualmente, a grande ausência, são nessas duas posições. E se você acha que tem outras ausências, deixe a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha? Quais reforços poderiam chegar? Faça sua participação aqui, eu faço também questão de responder a cada um de vocês. Inclusive hoje, eu já trouxe um vídeo pela manhã, vou falar rapidamente, se vocês quiserem dar uma olhada, corre lá no vídeo. Eu falei sobre o novo reforço, Guilherme Cachoeira, muito perto, está somente esperando a assinatura do contrato. O jogador que fez a base pelo São Paulo, 19 anos, tem passagens por seleção brasileira sub-17, pertíssimo de fechar com o Vasco, atacante de lado de campo, mais um fechando aí para a base forte, como é conhecido, né, os crias da base de São Januário. Mas vamos lá, vamos seguir. E agora falar sobre volta de público. Hoje, pela parte da manhã, tivemos aí uma definição relacionada ao retorno de público aos estádios aqui, principalmente no Rio de Janeiro. A Prefeitura do RJ liberou 50% de público nos estádios a partir do dia 2 de setembro, ou seja, depois de agosto, no mês 9 do ano, teremos já o retorno, algo em torno aí de 1 mês e 15 dias ali, para termos novidades, termos a volta de público aos estádios do Rio de Janeiro, e a partir do dia 17 de outubro, mês de 10, teremos 100% em definitivo o retorno de público aos estádios. Veremos novamente São Januário lotado. Porém, uma OBS, a liberação dos públicos irá ser, é claro, concretizada apenas para aquelas pessoas que já tomaram as 2 doses da vacina ou apenas uma dose que seja necessária, né? Temos aí diversas vacinas sendo aí aplicadas no mercado, mas muito provavelmente quem deu as 2 doses, aliás, concretizando quem deu as 2 doses, poderá ir a assistir, né, os jogos nos estádios. Então, com uma expectativa, com um prazo, já que tem uma data definida, sim, já teremos 50% de público no jogo entre Vasco e Brasil de Pelotas pelo segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro e 100% no jogo entre Vasco e CSA, também em São Januário. A data ainda não foi definida, porém poderá ser no final de outubro, ou seja, muito provavelmente, aliás,
teremos retorno de público aos estádios, agora só cabe ao Vasco aceitar a ideia, também concordar e liberar ingressos à venda aí para São Januário. Se você concorda com essa ideia, também deixe aqui nos comentários. Mas, vamos lá, São Januário lotado, a grande saudade que o torcedor vascaíno sentia, agora realmente já poderemos conseguir retornar aos estádios, ver o Vasco entrando em campo e quem sabe ter felicidade com a vitória do nosso Vascão agora novamente dentro do estádio. E falar também sobre Fernando Praz, um assunto muito comentado aí por grande parte da torcida, que é relacionado a um retorno do Fernando Praz a São Januário, porém agora sendo dirigente do clube, né, do nosso Gigante da Colina. O que acontece? Atualmente, o Vasco tem algumas pessoas responsáveis pelo futebol. São elas o Alexandre Pássaro, que é o diretor executivo, o Rodrigo Dias, que é o gerente das categorias de base, o Cauã de Almeida, né, que é o auxiliar do Lisca, que ele trouxe nesses últimos dias, e também o próprio Lisca. Essas pessoas, essas quatro, são as responsáveis por gerir a máquina de futebol do Vasco da Gama. O Pássaro com uma visão mais profissional. O Pássaro realmente sabe muito bem mexer com papéis, ele é um advogado formado, então ele entende muito isso de contratação, de ir ao mercado. Essa parte realmente ele tem qualidade. O Rodrigo Dias, inegável o seu talento, tanto que veio se destacando no Nordeste como um dos melhores gerentes, né, por lá, estava no Sport, veio para o Vasco da Gama, e o Lisca e o Cauã de Almeida sabemos muito bem da qualidade dos dois. Porém tem um grande problema nesses quatro profissionais, nenhum deles era um ex-jogador profissional. Isso estaria sendo ausência dentro do Vasco atualmente. O Vasco não tem dentro da sua comissão técnica, que é algo totalmente incomum, dentro das pessoas que fazem à frente do futebol, ex-jogadores que consigam ali trazer essa vida de campo para os atletas dentro do vestiário. Isso estaria começando a se tornar um grande problema dentro do clube. O Alexandre Pássaro, inclusive, já teria tomado ciência disso e ido ao mercado procurar um profissional que trabalhasse, que fosse um ex-jogador, para dar uma moral e ajudar também dentro do vestiário, que é importante ter um ponto de referência, um ex-jogador, para trazer esses jogadores para perto. Tanto que ano passado tínhamos aí o Antônio Lopes, né, que era o homem ali que estava dentro do vestiário junto com o Ramon Menezes no início da temporada magnífica que o Vasco fez, pelo menos ali naquele início, nos 10 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. E aí entra o Fernando Praz. O Fernando Praz se aposentou há 1 ano e meio atrás, 2 anos, não é mais um jogador de futebol, está aposentado, é claro, é um ex-jogador, e segundo notícia ele está fazendo um curso de gestão, e o pensamento era trazer o Fernando Praz para ser ali uma das pessoas, essa pessoa queria estar dentro do vestiário e também ganhar um cargo no departamento de futebol do Vasco da Gama. Ele já teria tido inclusive sondagens do Palmeiras, até o momento, segundo notícias, não teve nenhuma sondagem do Vasco, mas há um grande interesse em trazer um dirigente com experiência em vestiário, como o próprio Fernando Praz, para o Vasco da Gama. Vamos esperar, vamos aguardar, é sim o interesse do Vasco, é o interesse do Alexandre Pássaro e poderemos ter uma novidade nos próximos dias. O Fernando Praz é um nome forte, o Vasco deseja sim trazer um jogador nesse cacife, né? E quem sabe poderemos ter o retorno do Fernando Praz ao Vasco, não agora mais como um goleiro, mas sim como uma pessoa gerindo o futebol, a máquina de futebol do Vasco da Gama e ajudando ali dentro do vestiário, um reforço que seria de fato importantíssimo. E para finalizar o vídeo rapidinho, hoje, pela parte da tarde, Maxi Lopes anunciou a sua aposentadoria. Um atleta que veio para o Vasco, se não me engano, no ano de 2018, ajudou o Vasco a sair da zona de rebaixamento, né? Uma campanha também muito boa que o Vasco fez naquele final de ano, com Leandro Castan, Maxi Lopes, se eu não me engano, até o Luxemburgo já teria chegado na equipe naquele momento, Valentim. Ele hoje, na parte da tarde, anunciou, né, a sua aposentadoria. Então, um jogador que jogou pouco, mas marcou muita presença aqui, vestindo a camisa do Vasco da Gama. Tranquilo? Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva no canal, deixe também o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que também a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos. Se você curtiu, se inscreva, deixe o seu like, ative o seu sininho de notificação e compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.